Hoje quem iria pregar aqui seria o Kleber, né, de colégio, já um conhecido da igreja, né? Mas ele me ligou em cima da hora, me ligou não, mandou uma mensagem dizendo que surgiu um compromisso, que estava numa reunião no trabalho, e aí eu acabei tendo que substituí-lo. Mas aí, como semana que vem eu iria estar pregando na igreja de Nilópolis, eu falei para ele, ó, ele tinha me proposto estar aqui no dia 18. Dia 18 já tinha um outro irmão marcado, então não tinha como. Eu falei, ó, então eu prego no seu lugar e você prega em Nilópolis no meu lugar. E ele aceitou, né? Louvado seja o nome de Deus. Só que eu ainda não comuniquei os irmãos de Nilópolis, né? Eu vou ter que comunicar, como foi em cima da hora, eu vou ter que comunicar, se possível, hoje, né? Falando que ele irá me substituir. Colocou o slide? Irmãos, o dia hoje já começou uma bênção. Ontem não estava muito bem, né? O pastor convidou os irmãos para uma vigília do ID, né? Que iria começar às 4 horas da manhã. Eu falei, Senhor, só o Senhor vai legal o meu dia, né? E aí eu acordei, falei, pastor, vou colocar o relógio para despertar, faltando 5 minutos. E aí eu participei, tive a alegria de ter a Magleite, foi que eu vi, né? Eu estava vendo pelo celular, não vi se a dona Emília também estava presente, não estava não, né? E foi uma bênção muito grande, né? Irmãos, louvado seja o nome de Deus. Tinha 3 pastores lá presentes. Bom, que eu contei 3, né? De repente poderia ter até mais. Tinha cerca de 89 pessoas a última vez que eu vi. E tem sido uma bênção. Podemos orar, podemos confessar pecados, podemos fazer. Eu acho que o pastor Edson vai ser um dos muitos oradores dos momentos a sós em breve. Eu vejo como Deus está usando ele, eu fico muito feliz, irmãos, porque eu vejo que essa é uma obra de Deus. Assim como o povo do desapontamento, os remanescentes tiveram certeza de que aquilo ali era um movimento de Deus, através dos frutos que está sendo produzido pelos momentos a sós com Cristo, nós vemos que aquilo ali também é de Deus. E louvado seja o nome de Deus por isso, irmãos. Então, já que eu recebi a mensagem, um outro fator interessante. Olha só como é que Deus age, né? Quando a gente vem aqui à frente, a gente pede para que Deus nos use. Eu já tinha uma mensagem que eu já estava com ela há muito tempo na cabeça. Quinta-feira eu fiquei trabalhando nela o dia todo. E hoje, durante o ID, eu senti um desejo. O Espírito Santo começou a falar comigo que eu deveria falar sobre um outro assunto. Eu falei, Senhor, como eu vou preparar uma mensagem tão rápido? Mas como a gente está aqui, a gente tem que ser o quê? Um instrumento nas mãos de Deus. Não é o que eu quero, não é o que você quer, mas é o que Deus dê. Eu falei, Senhor, então me capacite. Em casa, comecei a colocar aquilo que Deus havia tocado no meu coração, porque eu queria falar sobre um tema, né? Sobre a cronologia bíblica. Tinha estudado muito em relação a isso, já estava tudo preparado. Hoje de manhã eu ia dar os retoques finais. Porque, irmãos, tem muitas coisas na palavra de Deus que a gente não entende o porquê está ali. Você vê ó, na genealogia, né, que vem falando que Adão teve 7 com tantos anos. As 7 foi pai com tantos anos. Deus ele colocou aquilo ali porque através da genealogia e desses dados que ele havia colocado, que nós conseguíssemos o quê? Saber um tempo determinado. E nós sabemos com exatidão que o dilúvio aconteceu no ano de 1656. E tem outros textos também que Deus começa a dar uma série para que o povo pudesse acompanhar o tempo, saber quantos anos teve, mais ou menos, de Adão até os dias de hoje. E eu havia trago, né, os gráficos, tudo demonstrando as passagens bíblicas. E aí eu queria também ressaltar em relação ao número 7, na palavra de Deus, quando eu comecei a ver em relação ao número 7, irmãos, se bobear, é mais de 50 citações referentes ao povo de Deus em relação ao número 7. Eu queria demonstrar, através dessa mensagem, que nós já teríamos completado os 6.000 anos, ou faltaria muito pouco para completar, através desse estudo. E através de como Deus trabalha com o número 7, eu queria apresentar uma coisa para vocês. Olha só, o Espírito de Profecia ele é claro em dizer que foi dada a história de pecado no mundo 6.000 anos. O livro do Apocalipse fala de um milênio.
onde o povo de Deus terá o quê? Descanso. Nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos. E será o quê? Um descanso do pecado, porque os ímpios estariam aqui na terra todos mortos e nós estaremos no céu reinando com Cristo. E através dos textos do Espírito de Profecia fica muito claro para a igreja. Mas, enfim, eu fiz o que Deus pediu, então vamos lá. Oi. Obrigado. Vou repetir no início aqui uma coisa que eu já havia falado, mas vamos deixar Deus. Irmãos, olha o que diz aqui. Nossa maior necessidade. Qual seria a nossa maior necessidade? Alguém poderia me ajudar? Deus, o poder do Espírito Santo. Alguém poderia dar mais uma palhinha? A língua da minha mãe está coçando, né? Não? Eu coloquei aqui uma dica, irmãos. Todos almejam o quê? A vida, né? Nós fomos criados para viver. A morte é uma intrusa em nosso meio, né? Nós sentimos a falta de quem em nosso meio? Da nossa querida irmã Valdete, do nosso querido irmão, que nos deixou, o irmão Nivaldo, né? Por quê? Porque a morte é uma intrusa. Agora, para que nós pudéssemos ter vida, olha só o que diz, 1 João 5, versículo de 11 a 12. Olha só o que diz, que é o texto dos momentos a sós com Cristo. E o testemunho é este, que Deus nos deu o quê? A vida eterna. E a vida eterna é quem? Está onde? No seu? E aqui diz, ó, aquele que tem o Filho tem o quê? E aquele que não tem o Filho não tem o quê? Então qual é a nossa maior necessidade para termos a vida eterna? Jesus. E para termos Jesus é necessário o quê? Para você ter uma pessoa é necessário o quê? Comunhão, relacionamento, né? E eu peguei aqui algumas figuras que eu achei na internet, né? Jesus aqui, ele é o quê? O bom pastor. E nesse texto que fala do bom pastor, ele dá a vida por quem? Pelas suas ovelhas. Isso aconteceu ou não? Jesus deu exemplo em tudo. Ele precisava se batizar, mas ele se batizou para nos dar o quê? O exemplo. Então, se tem alguém aqui neste sábado que ainda não desceu as águas batismais, que possa fazê-lo o mais rápido possível. Porque o batismo representa um testemunho vivo de que nós estamos aceitando o Filho, que é a vida, para que ele possa nos justificar diante de Deus dos nossos pecados. Aqui Jesus Cristo ensinando, né? E aqui fala uma coisa muito interessante, né? O cuidado com os mais frágeis, com os pequeninos, né? Muitas vezes eles são rejeitados nos meios dos adultos, né? Mas o que Jesus Cristo falou? Não afasteis, né? Porque o reino dos céus são desses. Jesus ia atrás de quem? Dos excluídos. Isso aconteceu com quem? Com a mulher samaritana. No encontro que Jesus teve com quem? No poço, né? Jesus pediu água, puxando o assunto com ela, né? Muito interessante, né? Aqui é a mesma figura do poço, né? E aqui, ó, eu coloquei esses dizeres aqui. Deus deu a maior prova de amor à humanidade, se entregando por amor. E o pior de tudo, irmã Eneida, é que se entregando por alguém que não merecia. Por quê? O ser humano, ele foi o quê? Ele foi advertido. Ele foi orientado em que ele deveria, eles seriam o quê? Tentados. Eu busquei essa foto aqui, nessa foto aqui representa o quê? Ele sendo ressuscitado. 2 anjos, né? Que foram lá. Amém, louva. Está aparecendo Jesus meio que glorificado, né? Já tem uma luz emitindo a favor dele. Os 2 anjos, né? Louvado seja o nome de Deus, né? E aqui o que a Jéssica falou, né? Com a sua ressurreição, Jesus fez o quê?
e através de uma vida completa de obediência à vontade de Deus. Jesus venceu a morte como? Através de uma vida completa em obediência à vontade de Deus. E hoje ele se encontra onde? Santuário. Deixa eu te ajudar aqui. Está escorregando. Tá, fique à vontade. Então hoje ele faz o quê? Está onde? Santuário. E aqui tem um detalhezinho aqui, né? O que isso daqui representa? Lá no santuário. No próprio sangue, o sangue do Cordeiro. Mas aqui o que? As marcas As marcas. que ele carregará por toda a eternidade desse grande conflito entre as forças de quem? Entre as forças do bem e as forças do mal. Irmãos, Jesus Cristo ele escolheu levar essas marcas por toda a eternidade. Hoje ele está no céu, ainda sendo o nosso advogado e também o nosso juiz, como minha tia falou, intercedendo em nosso favor. Mas chegará um momento em que a porta irá se fechar. E aqui vem vindo o momento mais glorioso, onde todos nós aguardamos, né? Bom, aqueles que conseguirem a vida eterna, porque tem um preço a pagar, e nem todos às vezes estão dispostos a pagar esse preço, que é o que? A volta do nosso Senhor, vindo nas nuvens dos céus, como fala a palavra de Deus, com todos os anjos dos céus, né? Diz que haverá um silêncio no céu por meia hora, porque ele trará todas as hostes angélicas para buscar quem? O seu povo. Ele voltará para te buscar e para me buscar. Amém. Olha, irmãos, um pequeno vislumbre do que acontecerá. Aqueles que estiverem vivos vão ser o quê? Transformados. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Os que estiveram mortos, o que acontecerão com ele? Ressuscitarão já com o corpo glorificado. E todos nós iremos para o céu reinar com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Essa é a nossa bendita esperança. O estado do povo de Deus. Qual é o estado do povo de Deus após o desapontamento? Eu falei aqui na última vez que eu preguei, né? A parábola das 10 virgens diz que o povo está o quê? Dormindo, né? Após o desapontamento, o povo de Deus ele dormiu. Deus pede para despertar do sono, pois a hora chegou. Nós lemos isso aonde? Em Efésios capítulo 5, 14 e Romanos capítulo 13, versículo 11. Ele diz, desperta, ó tu que dormes. Não é? Agora, irmãos, esse texto aqui eu vou pedir para nós lermos. Como nós nos achamos? Como a igreja de Laodiceia, ela se acha? Vamos ler, irmãos. Apocalipse, capítulo 3. Como a igreja dos últimos dias, ela se acha? Irmã Olga, poderia ler? Minha leitura oficial. Vai ter mais texto, já pode ficar sem mais. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego e nu. É duro ou não é ouvir essas coisas da boca de Deus? Será que a igreja ela não acha que ela está nesse estado, irmãos? Será que a gente não acha que o que a gente está fazendo está bem? Mas será que aos olhos de Deus o que nós estamos fazendo realmente está bom, irmão? Olha a visão. Olha só, Deus está falando isso daqui para o povo lá de fora ou para o povo aqui de dentro? E se Deus ele chegasse pessoalmente para você e falasse, olha só, você acha que está rico e abastado, né? Que não precisa de nada. Mas quando eu te vejo, eu te falo uma coisa. Não sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Se alguém falasse isso para você, irmãos, como você se sentiria? Pedro, quando estava cheio de si, Senhor, eu vou contigo até a morte. E ele estava disposto, irmãos.
Quando chegou os soldados para prender a Jesus, o que ele fez? Ele puxou a espada e cortou a orelha de Malco. Ali ele estava disposto. Mas o que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo desmontou Pedro. Se ele quisesse, ele faria o quê? Ele rogaria ao Pai e Deus enviaria quantas legiões de anjos para defendê-lo. Mas aquele ali não era o projeto de Deus. Jesus Cristo tinha que dar a vida. E através da vida que ele daria, como diz Isaías 53, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Então Pedro ali, que queria fazer as coisas da sua própria maneira, queria ganhar as coisas pela força. E Deus ele falou: Pedro, está tudo errado. E Pedro fugiu dali daquele momento, mas continuou acompanhando Jesus Cristo. E o que aconteceu logo em seguida? Negou a Jesus 3 vezes. Irmãos, nada no mundo espiritual pode ser feito sem a ajuda de Deus. Sabe o que é nada? Nós somos de carne, como eu já falei aqui. Tudo que a carne pode fazer, nós podemos fazer. Podemos edificar essa igreja, podemos construir esse banco, podemos fazer um aparelho desse, né? Eu aperto aqui, dá um comando ali para o computador e aí ele passa automaticamente o slide. Agora, tudo que envolve o mundo espiritual, você não pode fazer absolutamente nada. Tudo é por meio de Deus. É forte ou não, irmãos? Eu coloquei aqui como Deus vê a sua igreja, né? E Ele não vê. Agora eu pergunto, tem solução para esse problema de Laodiceia? Tem? Olha o que o livro Grande Conflito tem, que eu li no último texto. Olha só. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitamos de quê? De uma experiência que agora não possuímos. Vocês se lembram do que eu li aqui, não se lembram? Irmãos, o que diz isso? Está falando do tempo de angústia que nós iremos passar, então é algo para os nossos dias. Só que nós, para passarmos por essa experiência, necessitamos de uma experiência que agora não possuímos. Por quê? A igreja está adormecida. E a igreja não quer acordar uma boa parte dela, ao ponto que Jesus Cristo falou que, infelizmente, a metade da igreja, irmãos, para metade da igreja irá ser o que? Tarde demais. Vocês conseguem compreender a metade da igreja de Bento Ribeiro? Já somos tão poucos, irmãos. Vocês imaginem a metade não querendo ter um relacionamento com Deus e aí a metade do lado de fora. Em qual lado você vai querer estar? É uma pergunta que cada um deve fazer individualmente, irmãos. Tem solução para o problema? Tem. Necessitamos de uma experiência que agora não possuímos, porque estamos o que? Adormecidos. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda alma deverá, por si mesma, estar de pé perante Deus. Irmãos, eu li um texto que diz assim, que nós precisaremos de uma fé que resiste à fome. Eu que sou gordinho, né? Vocês veem que eu gosto de comer, né? Senhor, camarada será uma maravilha, né? Bocadinho com a irmã Eneida já fica satisfeita, né? Irmãos, como vai ser para mim? O Almir também é um pouquinho fortezinho, né? Também deve comer um pouquinho a mais, né? Vinícius está melhorando, né? Recebeu até um elogio, né? Da Conceição no culto de quarta-feira, né? Pô, Vinícius, tá melhorando. Jéssica está te botando na linha, né? Irmãos, uma fé que resiste à fome. O Senhor, quando passa do meu horário de comer, já começa a ficar meio agitado. Eu começo a procurar as panelas. E você imagina, irmãos, a gente sabe que tem, então a gente vai lá e bota e come. Imagine você não sabendo que não tem, como será?
A nossa fé está tão firme assim no Senhor que ela suportará a fome. Vocês acham que quando começar a perseguição, que nós estivermos no campo, você já dormiu no relento? Eu já dormi no exército no relento. A friagem batendo e você se jogando no meio do mato e procurando um lugar para dormir. A sua fé está tão alicerçada em Deus que você vai suportar esses tipos de coisa. Necessitamos de uma experiência que agora não possuímos. Por quê, irmãos? Satanás ele vai lançar toda a fúria dele contra o povo de Deus. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem na terra, vivo eu, diz o Senhor Jeová. É o Marcelo que está falando? É Deus. Olha o que ele diz. Que nem filho nem filha eles o quê? Mas só livrariam as suas próprias almas pela sua própria justiça. Necessitamos de uma experiência que agora não possuímos. Como ter essa experiência? Através desses 3 pilares abaixo. O Espírito Santo de Deus irá o quê? Na sua vida e permitir uma entrega total do eu. Por que os cultos de quarta-feira estão sendo tão importantes? E uma boa parte da igreja está negligenciando estar aqui para ouvir o que Deus está falando para vocês. Porque de repente tem coisas melhores para fazer. Mas Deus está falando e está divertindo a sua igreja. O capítulo 2, capítulo 1 falou que é o presente mais precioso, que Jesus Cristo quando subisse ele iria aqui rogar ao Pai. E o Pai enviaria. Quem seria? O Consolador, o Espírito Santo. O capítulo número 2, o irmão Alex praticamente falou sobre 7 quartas-feiras, falando de uma total entrega. Total entrega. Entrega total. Não tem como Deus agir na sua vida enquanto você não se entregar 100%. E outra coisa que eu falo para aqueles que se acham justos. Quanto mais você estiver na presença de Deus, mais você se sente indigno. E não você se sente mais santo. Porque quanto mais próximo você estiver de Deus, Ele é o seu exemplo. E quando você olha a justiça de Cristo e quem você é, todas as suas sujeiras ficam em evidência. Então você se sente mais indigno e você vai mais aos pés de Cristo. Porque no final, irmão, nós não teremos que ter uma mácula de pecado. Quando a porta da graça se fechar, o que vai acontecer com o nosso intercessor? Ele falará o que está feito. Teremos intercessor no céu? E o que fará a diferença na nossa vida? Ter uma experiência que agora não temos. E essa experiência só virá através de quê? Do Espírito Santo de Deus atuando na sua vida de uma forma full time. Irmão, quando eu vejo quem eu sou, me dá uma tristeza muito grande e profunda. E eu fiz um propósito para Deus. Senhor, todas as manhãs eu tenho que ficar 1 hora em oração contigo. Se os momentos a sua está falando 20 eu estou vendo que não está sendo. Irmão, já estou indo para a 4ª semana, que todas as manhãs eu tenho que ficar 1 hora orando a Deus. E eu fico ali, irmãos, até bater o horário. Os meus interesses pessoais às vezes gritam. Às vezes eu não quero estar na presença de Deus. Às vezes falta assunto. Mas eu tenho que estar ali, irmãos. Porque é dali que vai vir o único poder que poderá me ajudar. Porque quando eu olho para mim, irmãos, tem aquele pensamento que diz assim, ó. Eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Porque Ele fez tudo por amor a nós. Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo, irmãos. Deus, Ele desceu do céu e se esvaziou, irmão. A sua divindade, Ele se esvaziou. Ele que criou a humanidade e acabou, sendo encarnado na barriga, no ventre de Maria. Ele suportou a aprovação dos seus, não era a aprovação de estranhos, porque os seus o testavam o tempo todo,
Ele suportou o Getsemane, onde a agonia foi tão grande ao ponto de que sair gotas de sangue, irmãos. Ele foi açoitado. Tudo indica que, irmãos, que Satanás quis humilhar tanto a Jesus que ele deve ter ido para a cruz nu. Quando a gente vê a foto de Jesus Cristo, tem aquela tanguinha tampando a sua nudez, né, irmãos? Satanás quis humilhar ele de todas as formas. Imagine o que ele fez por você, por mim. Eu pergunto, o que você está fazendo por ele? Está sendo suficiente ao ponto da sua fé suportar a fome, o frio, a morte? Porque é isso que nos aguarda, irmão. E Deus levantou essa igreja para transmitir ao seu povo o quê? A verdade. Sou eu que falo que haverá uma perseguição qual nunca houve? Se no passado os cristãos eram jogados no Coliseu Romano para servir de alimento para as feras, quantos milhares de cristãos foram usados como tocha humana? Paulo e João Batista decapitado, Isaías cerrado ao meio. Se vai ser muito pior, irmãos, imagine que Satanás fará. E chega a tal ponto que Deus ele fala que se aqueles dias não fossem o quê? Quanto se salvaria? Eu tenho que vir aqui à frente e falar de quê, irmãos? Existe solução, irmãos, para nós, quando nós olhamos a nossa vida espiritual, nós achamos que estamos fazendo muito. Existe, tia. Mas quarta-feira aqui nós aprendemos, a senhora também, entrega total. Mas como eu vou me entregar totalmente se o meu eu grita? O meu eu quer tomar sempre a frente. Esses três pilares aqui, irmãos. Abaixo, o Espírito de Deus irá atuar na sua vida e permitir uma entrega total do eu. Falar com Deus, a oração, a palavra de Deus, ouvir Deus e testemunhar o que Deus fez na sua vida. Irmãos, esses três pilares aqui são essenciais. Cada dia crescer na graça. O processo da santificação, e sem a qual ninguém verá a Deus, sou eu que estou falando ou é a palavra de Deus que diz isso? Vocês já leram, não já? Eu não coloquei aqui o versículo, mas está escrito. Esse crescimento só será possível com a ajuda de quem? Pois Ele é quem atua em nosso... Olha o que Deus diz. Pois é o Espírito Santo de Deus que faz o quê? Consola, João 14,16. Convence do pecado. Se eu sou pecador e a palavra me diz que eu mereço a morte, eu não quero morrer, eu tenho que ir a quem? A solução da morte. Jesus venceu a morte. Através da sua vida de completa obediência à vontade de Deus. Nascer do Espírito. A conversa que ele teve com Nicodemos. Nicodemos era um líder espiritual do povo judeu. E aquilo ali não bastava. Conhecimento superficial, muitas vezes como nós temos, não salva ninguém. Por isso eu creio que Deus levantou os momentos a sós para reavivar o seu relacionamento com Deus. Ele distribui os dons espirituais à igreja. É o Espírito que dá o dom conforme a necessidade da igreja, irmãos. Não é nós que escolhemos qual o dom que nós queremos. É o Espírito Santo que dá. A minha esposa, ela tem um dom que eu não tenho. Deus, ele fala com ela através de sonhos. Eu acredito que tem irmãos aqui que Deus também age assim. Eu não tenho esse dom. O meu dom, de repente, é pregar a palavra. Não sei, eu também falo mal, eu me expresso bem. Mas estou aqui, Senhor. Usa-me. Nas minhas limitações, o Senhor me ajuda. Falo errado, escrevo errado. O meu forte nunca foi língua portuguesa, sempre foi números. Então, irmãos, eu estou vindo aqui à frente pela fé. Pela fé. Eu quero que Deus me use de alguma forma. E não tenho vergonha de falar. Vocês são a minha família. Eu vou esconder o que de vocês? O Espírito Santo, ele guiou Jesus. Porque Jesus, amados, ele teve que se esvaziar da sua divindade. Porque senão seu sacrifício não seria aceito.
O acusador iria acusar Jesus. Assim é fácil, ó. Assim é mole, assim é fácil. Então Jesus Cristo, que ele se esvaziou e se tornou o quê? De carne e osso. Jesus chorou, sim ou não? Jesus teve fome, sim ou não? Jesus padeceu, sim ou não? Guiar o povo de Deus, Romanos 8,14. Irmãos, eu aconselho vocês a lerem isso daqui, Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Só que em João diz que o Espírito ele não traria nada de novo. Acho que diz João 15:16. E eu já falei isso para vocês. Ele iria testificar do que já havia sido escrito. Então, se você quer desobedecer a palavra e fazer as coisas do seu jeito, irmão, é com você e com Deus. Você sabe o que está escrito? Hoje em dia, irmãos, eu já falei aqui, eu tenho em casa acho que umas 20 Bíblias. E ainda que não tivesse, eu posso ter uma Bíblia no celular. Então, quantos aqui sabem ou não o que Deus deseja para a sua vida? Quer colocar em prática? É com você e com Deus. Quer agir como Caim? Deus ele pede uma coisa e você quer fazer outra? Cheio de argumentos, cheio de justificativas? É um direito seu. Sabe o que o pastor Cláudio Duarte, né? Ele falou e uma coisa eu guardei no meu coração. Irmãos, se vocês querem se separar, se o teu motivo for justo, ele brincando, né? Que ele é um brincalhão, né? E ele falou assim, ó, se vocês querem se separar, se o teu motivo for justo, Jesus Cristo ele vai falar para você, ó, pô, realmente você tinha que fazer isso mesmo, tá? Agora, se não for, ele vai falar assim para você, ó, aqui não é o teu lugar. Desse jeito brincando do Cláudio Duarte, ele está falando ou não a verdade? Se a tua causa for justa, Deus ele te dará apoio. Se não for, irmãos, ele vai falar o quê? É simples, irmãos. Nós queremos procurar o quê? Desculpa para os nossos erros. Isso daqui envolve toda a palavra. Porque olha só, Romanos 8,14 diz o quê? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. E o Espírito não veio trazer nada de novo, ele só veio testificar aquilo que já havia escrito. É o que está escrito no livro de João. E o que estava escrito está aqui. Agora cabe a você a fazer o que Deus pede ou não. Guiar o povo de Deus a toda a verdade. João 16,13. Colocar a palavra na boca. Na hora H, a gente não deve se preocupar com o que a gente vai falar para as autoridades. Porque o Espírito de Deus falará através de nós. E isso está escrito aonde? Em Marcos 13:11. Pena que não dá para ler todas essas palavras. O Espírito Santo dá intrepidez. A autoridade que Jesus Cristo para pregar vinha do Espírito Santo. Essa intrepidez aqui dos apóstolos, olha só, em Atos 4:31, foi o Espírito Santo que deu. A autoridade que Jesus falava, né, que Jesus Cristo pregava com autoridade, era quem? O Espírito Santo. Produz o fruto do Espírito em nossa vida. Irmãos, o Alex pregou aqui sobre acho que ele falou uma parte dos frutos, né? Eu fiquei olhando, Senhor. Na minha vida, às vezes, tem mais o fruto da carne do que o fruto do Espírito. E sabe qual é a parte mais triste disso, irmão? O apóstolo Paulo, ele diz que os que praticam alguma dessas coisas, que o reino dos céus não é deles. É forte ou não, irmãos? Devemos analisar ou não a nossa vida. Quando nós vemos lá o fruto da carne, se a gente... Um deles só, irmãos. A palavra de Deus diz que o reino dos céus não é nosso. Nos habilita a obedecer. Irmãos, até obedecer não é nosso. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Eu quero ler esse texto com vocês. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu já li na última vez e quero ler de novo porque esse texto ele fala muito ao meu coração. Alguém poderia ler? Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Não, eu vou ler porque eu vou fazer aqui umas pausas.
Olha só, irmãos, quando você se entrega totalmente, olha o que Deus fala. Dar-vos-ei coração que? Novo. Porém dentro de vós um espírito novo. Então, irmãos, essas coisas ruins que existem dentro da gente, Deus ele promete te dar o que? Um coração novo. Eu vejo que às vezes o meu coração é endurecido, é insensível para certas coisas. Eu falo, Senhor, será que essa pessoa está falando a verdade ou está falando a mentira? Não cabe a mim julgar. Deixa com Deus. Então ele fala, dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. Olha só, tirarei de vós o coração de pedra. Ah, Senhor, tira esse coração de pedra. E ele fala que nos dará um coração de carne. Olha só o que ele diz no versículo 27. Porém dentro de vós o quê? E fareis com que ande nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, irmão, nós só seremos habilitados a obedecer mediante ao quê? Quando o Espírito Santo for colocado dentro de você. Aí eu pergunto uma coisa para você. Vocês já não foram batizados em nome do Espírito Santo? E por que vocês ainda desobedecem? Será que é só uma porção do Espírito Santo? Ou será que nós precisamos de algo muito maior? Que contagie a nossa alma? Concorda com o que eu estou falando ou não? Se aqui está falando que ele colocaria o Espírito Santo dentro da gente e faria com que a gente andasse o quê? Dos seus estatutos e os observeis, se a gente mesmo batizado ainda continua desobedecendo, uma pergunta que nós temos que fazer. E o principal aqui, irmãos, nos habilitaria a sermos o quê? Testemunhas. Eu acredito que os irmãos que vêm aqui às quarta-feiras já tem que estar com esse versículo na ponta da língua. E eu vou pedir, para essa pessoa aqui de preto, recitar ele. Sem ler na Bíblia, aí não. Ai, Marcelo, eu sei, mas eu não sei. Fala do seu jeito. Recebereis Poder ao descer sobre vós e o Espírito Santo. ela sabe, aquela que ficou. Eu fiz E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e ser-me-eis minhas aonde? Tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria e até... Amém. Irmãos, nós só seremos testemunhas de Deus quando nós recebermos o quê? É isso que vocês entenderam ou não na palavra de Deus? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Sabe por quê, irmãos? Nós, sem o Espírito de Deus atuando 100% na nossa vida, temos o quê? Altos e baixos. É só alguém pisar no nosso calo que a gente demonstra quem nós somos, se estamos na carne ou no Espírito. E a nossa prova de fogo é quando a gente bota os pés daquele portão ali para fora. Como ser testemunha 100% do dia, dia após dia? Só através de quem? Do Espírito Santo de Deus, irmãos. É chato a gente se calar quando a gente está com a razão, né? A língua fica coçando, mas fala assim, Senhor, vamos ficar em silêncio, a gente ganha mais. É sinal que o Espírito Santo está moldando o seu eu, porque o seu eu quer gritar, o seu eu quer tomar a frente, quer demonstrar posse, né? Mas a gente, se for dominado pelo Espírito Santo, é difícil, irmãos. Então, quando essas coisas acontecem na minha vida, eu vejo que eu tenho que ir mais à presença de Deus. Então, eu já estou vendo que uma hora está sendo pouca, porque eu estou vendo durante o dia que eu estou perdendo essa batalha espiritual. Porque eu vejo como eu sou. É muito fácil, quando eu estou tratando bem a irmã Eneida, ela me tratar bem, né? Agora, quando eu começar a falar não para ela, aí de repente as coisas começam a mudar. Mas com Cristo é diferente, irmão, porque se a gente lê o que está escrito aqui em Mateus, no sermão de Jesus, a gente vê hoje quanto a gente está distante, né? Do ideal de Deus. Primeiro pilar, falar com Deus.
No testemunho do Gabriel Estevão, irmãos, eu aconselho vocês na internet a assistir esse testemunho do Gabriel Estevão, um ex-satanista, que serviu o outro lado, então ele sabe contar que esse conflito é real. Porque se nós pudéssemos ver a atuação do inimigo, a gente estaria aqui, na casa de Deus 100%. E ele conta o que ele fazia lá. E ele confirma que tem regras aonde? Tanto Deus como Satanás devem seguir as regras no grande conflito. E quais seriam essas regras? Tanto um lado como o outro precisa de quê? Permissão de quem? Para o quê? A oração permite no mundo espiritual o agir de Deus em nosso favor e na vida das pessoas das quais intercede. Deus ele só pode agir na sua vida se você der o quê? Autorizar. O inimigo só pode agir na sua vida se você der autorizar. O Gabriel Estevão, ele contou algumas coisas, irmãos, que, olha, para você ver o outro lado, né? Ele contava que tem pessoas que faziam pacto com o Satanás, com o diabo, e após essas pessoas fazerem o pacto, Satanás ia lá e matava essas pessoas. Você fez o pacto, agora você é meu, então eu tenho permissão para tirar a tua vida. Ele vai tirar, porque aquele não prestava para ele para nada. Já estava entregue a ele, então ele tem poder para agir. Antes de se arrepender para Jesus, ele já tirou logo. E ele fala isso daqui, eu falo, Senhor, tenha misericórdia. E tinha outros que Satanás usava. Quando ele vê que uma pessoa tem propósito para ele, ele permanece, dá dinheiro, faz de tudo. Mas quando ele vê que aquilo ali não vai servir para nada, ele ia lá e tirava a sua vida, irmãos. Por quê? Porque a pessoa deu permissão a Satanás para atuar. É forte isso, irmãos. Mas como? Se nossa natureza quer o quê? Fugir da presença de Deus. Irmãos, nossa natureza, de todos os que está aqui, deseja ou não fugir da presença de Deus? Eu faço uma pergunta aqui para vocês. Vocês sentem prazer 100% em estar na oração, ao ponto de você não se preocupar com nada? Você ir e deixar Deus conduzir? Eu não sou assim, irmãos. Se vocês já estão nesse nível, louvado seja o nome de Deus. Se o papo está tão gostoso, deveria... Quantos aqui já conversaram com um amigo ou com uma amiga horas e horas, e o tempo passa que você nem sente? Já estamos nesse nível para com Deus? Agora, em relação à palavra mais para frente, né? Então eu vou segurar um pouquinho. Deus nos dá o livre-arbítrio, o poder da escolha, e através de quê? Da racionalidade, entender o plano da salvação e dar-nos o quê? O primeiro passo em direção a Ele. Isso é o quê? O culto racional. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que você não precisa ter vontade de ler a Bíblia, porque é contrário o quê? A sua natureza. Você tem que simplesmente o quê? Pegar e ler. Não estou com vontade de orar, mas eu estou o quê? Ali orando, porque tem que criar um hábito dentro de mim. Não quero vir à igreja, aí que eu vou. E nos momentos a sós fala uma coisa muito interessante, irmão. No momento da oração, quando vem aquela angústia que você deseja parar, porque tem um tempo ali para você permanecer, e você começa a ficar angustiado, sabe o que está acontecendo dentro de você? O seu eu está começando a morrer. Ele quer fugir da presença de Deus, e é aí que você tem que permanecer. E tudo isso a gente aprende nos momentos a sós com Deus. Olha aqui. Não quero mais, não tenho vontade, mas tenho que. Um exemplo do meu trabalho. Eu queria poder viver da palavra de Deus, né? Mesmo com as minhas limitações. Mas isso não é o quê? Estou cansado de ser motorista de quê? De aplicativo nessa cidade. 3 anos sem aumento nas tarifas. O valor do GNV que eu pagava R$1,99 está quanto? R$3,99. O carro se desgasta muito. Então, muitos problemas passam o quê? A acontecer. Ruas ruins, engarrafamento, perigo, radares, indústria de multas e etc.
Não quero dirigir, mas preciso, senão vai acontecer o que comigo? Vou passar o quê? No mundo espiritual, é como no mundo físico que nós vivemos. Temos que se alimentar o quê? Dia após dia. O que eu comi hoje serve para amanhã? Foi isso que nós aprendemos nos momentos aqui às quarta-feira, né? Se eu não me alimentar hoje, também fico desnutrida. Eu posso ter anemia. Isso. E no mundo espiritual, a mesma coisa. Irmãos, olha aqui o que Martinho Lutero ele falava. Martinho Lutero não viveu num momento sombrio da história da humanidade? Olha o que ele declarou. Se eu deixar de gastar 2 horas em oração a cada manhã, o diabo consegue vitórias aonde? Tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem um emprego 3 vezes por dia de oração. 3 horas por dia de oração. O momento que ele vivia é pior ou melhor do que o nosso? Tinha televisão, rádio, internet, YouTube, Facebook, Instagram, todas essas porcarias que roubam o nosso tempo. Não tinha tantas coisas para tirar ele da presença de Deus. Jogo do futebol que arrebata milhares, jogos, videogames. Vivemos em tempos muito mais sombrios, onde a astúcia do inimigo é muito mais sutil, irmãos. Se ele deixasse de gastar 2 horas em oração pela manhã, o diabo conseguia o quê? Vitória no decorrer do dia. E nós, que vivemos em um período muito mais sombrio, 5, 10, 15 minutinhos, vai adiantar? Fugimos ou não fugimos da presença de Deus? Porque sabemos que temos que fazer, mas não fazemos. Já falei aqui várias vezes com o pastor que trabalhava comigo, né, que chegava a ficar de 4 a 6 horas de joelho diante da presença de Deus. Quando ele falou aquilo ali, eu falei, cara, até hoje eu via o semblante diferente, uma luz que vinha dele, e eu falava, Senhor. Quando ele orava, eu ficava todo arrepiado. Eu falei, Senhor, que unção é essa? Um irmão da nossa igreja começou a falar um monte de coisas. E os irmãos ficaram com medo e pediram para o pastor ir lá ver o que estava acontecendo com aquele irmão. Tudo que aquele irmão estava falando estava passando a acontecer. E o pastor Dilson Bezerra foi lá passar um tempo com ele para ver o que estava acontecendo com aquele irmão. E ele falou, o pastor, eu acordo cedo, eu durmo cedo e acordo de madrugada e vou ficar com Deus em oração. Amém. E disso ser algo tão constante e tanto tempo na presença de Deus, que ele passa o quê? Ouvir a voz de Deus, e Deus ele fala para ele. E ele falou para o filho dele não sair, que ele iria sofrer um acidente de carro. Ele falou, pai, isso para lá. E aconteceu, e Deus começava a falar para ele. Deus ele fala para a gente, irmãos, nos dias de hoje. Mas nós muitas vezes estamos tão distantes que não conseguimos ouvir mais a voz de Deus. É como uma menina que eu peguei que havia se prostituído, irmãos. Peguei ela de manhã para levar ela em tal lugar. E ela estava se sentindo imunda, porque no final do programa o rapaz não havia dado dinheiro a ela. E eu falei para ela as seguintes palavras, eu falei, ó, graças a Deus que isso aconteceu, sabe por quê? Se você tomasse o gostinho do dinheiro, de repente você ia gostar dessa vida. E Deus permitiu isso, você está se sentindo enojada, desprezada, com nojo de si mesmo, e isso é bom. E eu falei para ela uma coisa, olha só, se você continuar fazendo esses tipos de coisa, essa voz de Deus hoje, que está tão alta, te incomodando tanto, ela vai cada vez mais acontecer o quê? Diminuir, 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 até o ponto que você vai fazer e ela não vai mais te incomodar. Isso é verdade ou não, irmãos? Deus permita que o que eu falei para ela tenha entrado no seu coração. E tudo incitado pela amiga que estava do lado dela, ouvindo ela me contar aquilo tudo. Eu falei, Senhor. E Deus me usou para falar isso para ela. Deus permita que o que eu falei tenha entrado no seu coração.
Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Portanto, precisamos dedicar mais tempo o quê? Porque somente ela faz o quê? Descer do quê? O poder de Deus e abre as comportas do seu infinito depósitos espirituais. Orando, arrancaremos das firmes garras de Satanás as vitórias que Cristo já conquistou Portanto, orar é o quê? É um privilégio, bem como uma grande responsabilidade que o Senhor deixa em nossas. A oração é o nosso quê? Oxigênio espiritual. Por isso é indispensável ao nosso quê? Desenvolvimento cristão. O valor que damos à oração é que vai determinar o rumo das nossas vidas. Por isso que eu fiz esse propósito, irmãos. Estou intercedendo mais pela igreja. Estou orando mais por aqueles que precisam e estão fracos. Estou colocando de Deus todas as minhas falhas no decorrer do dia para que Ele possa me ajudar. Se eu mandar para minha mãe, por mais que ela me ame, ela vai poder me ajudar em quê? E às vezes eu fico até chateado com ela, que é só puxão de orelha, só puxão de orelha, mas o poder para mim ter uma nova vida vai vir dela. Se fosse por conselhos, como esse mundo estaria, irmãos? E eu vou poder dar ele. E assim, ao considerarmos que a oração é o nosso oxigênio, não poderemos viver sem ela, sendo, portanto, essencial para a nossa sobrevivência. Jesus tinha o hábito de quê? Ele ensinou isso por meio de palestras e de exemplos. Quando Jesus tinha decisões a tomar importantes, ele fazia o quê? Passava noites orando ao Pai. Isso aconteceu na escolha dos discípulos. Isso aconteceu antes da cruz, no Getsemane. E nós, irmão, quando vamos tomar uma decisão importante, seguimos o exemplo de Jesus Cristo ou simplesmente fazemos, né? O segundo pilar, ouvir a voz de Deus. Deus não muda, irmãos. Se Deus falava com as pessoas no passado, por que Ele não falaria com as pessoas no presente? Porque estamos tão longe, tão ocupados com os nossos interesses pessoais, que não conseguimos ouvir mais a voz de Deus. Eu falei aqui, Senhor, eu tenho que trabalhar. Mas se eu tenho que colocar o teu reino em primeiro lugar, então eu tenho que fazer o quê? Aí, às vezes, ir para a oração, Senhor, eu tenho que trabalhar, mas isso daqui é mais importante. Ele vai começar a trabalhar dentro de nós. Romanos 8,14 eu já li aqui, né? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, irmãos. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? A Bíblia tem muitas respostas, mas ela não tem resposta para tudo? Não. Qual pessoa você deveria se casar, minha mãe? Ela responde? Com A ou com B? Qual a carreira você escolher? Coisas pessoais como um carro, ou moto, ou qualquer outra coisa. Então ela não tem a resposta para essas perguntas. Ela tem resposta para muitas coisas, mas não para tudo. Mas aqui ela te aconselha certas coisas. Não os ponhais em julgo desigual. Ela já está te dando mais dicas. O Espírito de profecia diz que Deus dirá quando vender e por quanto vender. Como esse sermão foi preparado agora de manhã, irmãos, eu queria ter trazido esse texto aqui do Espírito de profecia. Se ele vai dizer para minha mãe, para A, para B ou para C, quando vender e por quanto vender, isso não é de forma individual? Ele não vai falar para cada pessoa individualmente? Então Deus, ele fala ou não fala? Hoje no ID, Deus falou com o pastor Edson que ele não deveria deixar os documentos na mão do despachante, né? Marlene se lembra disso, né? Acho que foi um primo dele, um parente dele, convenceu ele para os Estados Unidos, irmãos. E eles foram lá numa empresa clandestina para conseguir os vistos, né? E chegou na hora, o Espírito de Deus falou para o pastor que ele não deveria deixar os documentos lá. E ele sentiu aquela forte impressão de que ele não deveria. Irmãos, ele foi lá com aquele propósito, ele e um parente dele, acho que era primo, né? E chegou lá, o Espírito de Deus falou com o pastor e ele, não vou deixar meu documento aqui.
O primo ficou chateado, né? E ele obedeceu. O que aconteceu no dia seguinte, Margarete? Polícia Federal bateu lá e fechou tudo. Pegou os documentos de quem já estava lá e levou todo mundo preso. Quem foi que falou com o pastor Edson? Irmãos, ele queria aquilo ali. O pastor Edson o tempo todo ele falava que ele queria ser empresário e não pastor. Então tudo que ele fazia era naquele sentido. E naquela hora ali ele ouviu a voz de Deus. Deus, ele fala ou não fala? Por que às vezes não conseguimos ouvir? Terceiro pilar, testemunhar. Irmãos, olha o que eu vou falar aqui para vocês, ó. Como eu falo, queria ter trazido os escritos, mas não foi possível. No dia que o pastor Edson pregou aqui, que foi no sábado pela manhã, no culto invertido, o tema dos estudos do ID foi falando sobre isso daqui, ó, testemunhar. Pregação do Evangelho. E lá foi falado com muita clareza. Tanto é que o pastor aqui no sermão, ele falou, o Marcelo pediu para me pregar sobre aquele assunto. E eu falei, poxa, Marcelo, eu posso... Vocês se lembram do pastor falando isso? Está lá no canal. Depois vocês podem olhar. O Marcelo me pediu ali para me pregar sobre aquele assunto, porque ele tinha me falado tão forte. E o que aquele assunto dizia, irmãos? Eu sei que é do livro das 99 teses, né? 96. Se você não testemunhar, não pregar o Evangelho, não falar o que Cristo fez na sua vida, o que acontece aqui? Nunca irá crescer espiritualmente. Pelo contrário, você irá o quê? 3 pilares, irmãos. Ouvir, falar e testemunhar. Martinho Lutero disse, olha só, Martinho Lutero, mesmo sem conhecer esses princípios, olha o que ele falou. Disse que há 3 regras para entender as Escrituras: orar, meditar e passar por provações. Orar, primeiro pilar. Meditar, ele já está falando aqui nas Escrituras. E o terceiro pilar, passar por provações, que é o quê? Testemunhar. As provações, ele disse, são extremamente valiosas. Elas te ensinam não apenas a conhecer e entender, mas também a experimentar o quão correto e quão verdadeiras. Só seremos testemunhas do reino de Deus quando o Espírito Santo atuar na sua vida de uma forma mais intensa, ou seja, estar cheios da sua presença. Já falei aqui, Atos 1:8. Para que isso aconteça, isso daqui eu já estou tirando dos cultos de quarta-feira, é preciso uma entrega. Sou eu que estou dizendo ou Jesus? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que eu fiz ontem no passado, né? De me esforçar para fazer a vontade de Deus, ela não serve para o dia posterior. Então, se no dia de ontem eu neguei o meu eu, no dia de hoje, olha o que ele diz aqui, ó. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Porque Deus está te chamando para quê? Para ser uma testemunha no reino dos céus. E é por isso que nós não somos uma testemunha na plenitude. Hoje eu testemunho e amanhã eu dou um mau testemunho. E o Espírito Santo de Deus na minha vida é que vai me permitir o quê? Ser constante. E não ter altos e baixos como o povo de Israel. Jesus disse que o discipulado é um assunto que é diário. Negar-se a si mesmo significa render o quê? O controle da sua vida a Jesus. O fardo da cruz não significa que teremos dificuldades todos os dias. Significa negar diariamente o nosso ego e nos submeter com gozo e disponibilidade a Jesus. Assim como Paulo disse a respeito de si mesmo, eu morro o quê? Diariamente. Irmãos, morrer diariamente é cada dia. Você deixando a sua vontade para trás. Eu quero fazer, mas Deus diz o quê? Eu tenho que agir ao contrário. E isso é o quê? Ser guiado pelo Espírito. Porque a gente sabe, está escrito. E o Espírito Santo, mais uma vez eu falo, ele não ia trazer nada de novo. Ele só veio para testificar o que já estava escrito. E isso está escrito no livro de João. Morris Wendel fala como render nossas vidas a Deus. Olha só,
não existe coisa como que entrega parcial. Não é possível fazer uma entrega parcial do mesmo jeito que não é possível estar o quê? Um pouco grávida. Ou você é ou não é. Não há meio termo. É possível alguém estar meio grávida? Ellen White diz, olha só, irmãos, isso daqui é forte. Disse o seguinte sobre entrega diária: unicamente os que se tornarem o quê? Co-obreiros de Cristo, só os que disserem, Senhor, tudo quanto possuo é seu, te pertence, serão reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Eu consegui pelo meu trabalho, é meu. É o meu eu que grita. Mas quando a gente estiver sob o domínio do Espírito Santo, a gente vai dizer aqui, Senhor, tudo quanto possuo e sou te pertence. E só essas pessoas serão reconhecidas como que filhos e filhas de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Já está acabando, irmãos. Ellen White também diz, os que têm sido impressionados pelas Escrituras Sagradas como a voz de Deus e desejam seguir o que os seus ensinos da palavra, devem estar aprendendo o quê? Diariamente, dia a dia, recebendo fervor e poder espirituais, providos para todo crente verdadeiro no dom do Espírito Santo. Olha só o que ela diz também. Devemos seguir a Cristo dia a dia. Por quê? Deus não provê auxílio para o amanhã. Todos os dias nós devemos estar o quê? Aos pés de Cristo. A ligação a cada momento com o agente divino. Quem é esse agente divino? O Espírito Santo, que é o mediador. É essencial no nosso progresso. Podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Quando Deus entra, o milagre acontece. Eu queria finalizar o sermão de hoje, irmãos, com o que aconteceu aqui na vida de Pedro. Um exemplo, o que Jesus fez na vida do apóstolo Pedro através de quem? Do Espírito Santo. Antes, Lucas 22 a 24, o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Estava falando de quem? De Judas Iscariote. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para vir. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser quem? O maior. Na semana em que Jesus Cristo iria dar a vida, os discípulos estavam o quê? Vamos aqui na igreja discutir quem é o maior? Eu faço isso, eu faço aquilo. Quem estava gritando aqui? A carne. Jesus Cristo falou que quem ser o maior no reino dos céus tem que ser o quê? Aquele que serve mais. Juscelia está de parabéns. Continue assim. Terezinha também, né? E as pessoas que ajudam. Quando o Espírito Santo foi derramado, irmãos, na vida deles, eu não me canso de falar isso, porque é isso que vai acontecer na vida da igreja quando estiver o quê? Cheia do Espírito Santo de Deus. Aqui era a cura do coxo, né? Vendo ele a Pedro, que é o coxo, que ia entrar no templo, implorava que lhe desse o que esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber dele o que? Alguma coisa. E aí, Pedro, transformado pela presença de Deus, irmãos, o que ele falou? Pedro, porém, lhe disse: olha, vazio de si. Ele havia se esvaziado da sua arrogância, da sua prepotência. Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno anda. Amém. Louvado seja o nome. Pedro estava cheio de quê, irmãos? E isso mudou a sua vida. A tal ponto que ele escolheu dar a sua vida. A tal ponto que ele escolheu não morrer como seu mestre,
Imagine você ser crucificado de cabeça para baixo. Já ficou de cabeça para baixo alguns minutinhos? Eu já. É horrível. O sangue vai descendo para a cabeça, não é uma sensação legal. Agora imagine você morrer de cabeça para baixo crucificado. Já não era mais ele que vivia como Paulo. Cristo vivia através dele. E ele se achava indigno de morrer como seu Senhor. Irmãos, foi isso que Deus pediu para me trazer para vocês. Se uma única pessoa daqui sair justificada com essa mensagem, eu ficaria eternamente grato. Mas se a igreja inteira se posicionasse, irmãos, de que nesse conflito, nesse grande conflito, nós temos que tomar uma posição mais forte. Que Deus possa ser honrado e glorificado pela decisão de vocês. Agora nós teremos um louvor especial com a Jéssica. Vamos ouvir o que Deus tem a nos falar através dessa linda mensagem musical. Deus seja contigo, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé para orar a Deus. Santo Deus, amado Criador. Quantas coisas importantes foram faladas aqui, Senhor. O que o Senhor precisava fazer, Pai querido, para que essas palavras não caiam no esquecimento? As tuas palavras, Pai querido, para a igreja de Laodiceia são palavras muito duras, mas é a verdade, Senhor. Jesus Cristo, ao se referir à igreja do último dia, Pai querido, porque ele fala após o desapontamento, porque ele fala que a tua igreja saiu ao teu encontro, e como o noivo tardou, a tua igreja dormiu, Senhor. E ele fala que a metade da igreja, Senhor, estava perdida, porque não se relacionou com o Senhor da forma como deveria, e não tinha, Senhor, essa experiência que o povo do tempo do fim terá que ter. Senhor, abençoa-nos para que nós não venhamos a estar, Senhor, entre as nécias. Abençoa-nos, Senhor, para que a igreja de Laodiceia nós não estejamos entre os fios e nem entre os mornos. Senhor, coloque o desejo ardente em nossos corações de que o nosso Senhor está voltando, de que tudo isso daqui irá acabar em breve, Senhor. Eu não sei em relação aos meus irmãos, Senhor, mas a minha vida nesse mundo é muito atribulada. A provação a cada dia é mais dificuldade vindo de todos os lados, Senhor. E eu quero que o Senhor volte, eu não aguento mais esse mundo, Pai querido. Senhor, só o Senhor para operar um milagre em nossos corações, fazer com que a gente almeje o céu mais do que tudo, Senhor. Esse mundo nos ilude, mas ilude muito mais aos jovens, Senhor. Eu entendo eles. Logo agora que chegou a sua vez, Pai querido, tudo está acontecendo, eu tenho que me entregar, eu tenho que deixar os meus sonhos, as minhas vontades e te buscar, Senhor. Só o Senhor para colocar em nossos corações, Senhor, que o que o Senhor tem preparado para nós. As coisas desse mundo são bolotas de porcos, Senhor. Ó, Senhor, opere esse milagre em nós e ajude-nos a querer estar contigo, porque a salvação é uma pessoa, a salvação é Jesus. Pai querido, edifica a tua igreja, derrama sobre ela teu Santo Espírito, Senhor, porque tudo é por Ele, Senhor. Ele é o agente da divindade aqui presente. O nosso Senhor Jesus está no céu intercedendo por nós e foi-nos confiado o Espírito Santo, Senhor, como Consolador. Ó, Pai querido, por favor, que o teu Santo Espírito seja derramado sobre a tua igreja em porção redobrada. E que a gente venha estar de pé, Senhor, e receber a mesma porção, Senhor, que os teus apóstolos receberam no passado.
Dai-nos a tua bênção, Senhor. Abençoe a tua igreja. Guarde aqueles que partiram, Senhor. Eles já estão selados. Mas nós estamos aqui, querendo agarrar a tua mão com todas as nossas forças e pedir que o Senhor não largue a nossa mão. Dai-nos a tua bênção. É o que te pedimos, é o que te agradecemos. Pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.